Dentro do outro capítulo, né, que a gente tem, existe uma coisa que chama embolia pulmonar. O que é isso? Vamos imaginar que eu tenho meu coração, né, ele está aqui em cima, aí ele comprime. Quando ele comprime, ele pega e leva o sangue arterial, que é o sangue limpinho, o sangue cheio de oxigênio, ele tem que levar esse sangue para todo o meu corpo. Então ele bombeou aqui, ele vai descendo, passou pela minha coxa, vai lá para o meu pé. Lá no meu pé, ou em qualquer parte do corpo, ele vai, aquele sangue arterial vai lá na célula, vai deixar oxigênio e vai voltar com um sangue assim mais sujo, que ele vai trazer o CO2, aquela coisa toda. Quando ele desce, ele está indo a favor da gravidade. Quando ele sobe, ele já tem a gravidade e, obviamente, eu não tenho mais o coração para ficar bombeando aqui em cima. Então, o coração bombeia, ele vai e, na volta, a panturrilha, que é aquele músculo que a gente tem nas costas, ele é como se fosse um segundo coração. Ele também ajuda nisso. Quando a gente caminha. Se a gente não caminha, a panturrilha está parada, ela não aperta e aquilo não volta. Então, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa vai ser operada e ela vai ficar algum tempo deitada sem mexer suas pernas. Nessa hora, esse sangue que estava voltando, ele é um sangue mais sujo, vamos dizer assim, ele vai encostando uma célula na outra, encostando uma célula na outra, uma célula na outra, até que aquela célula, aquele monte de células, forma uma bolinha, por isso chama embolia, né? Essa bolinha que forma. E essa bolinha está lá numa veia da sua perna. Se você fica muito tempo parado, a hora que você vai voltar a andar, esse sangue começa a ser um pouco mais rápido e essa bolinha pode sair de lá da tua perna e vir parar aqui entre uma veia que vai do coração para o pulmão. O sangue limpo é produzido o sangue é limpo no pulmão e o coração joga esse sangue para o corpo inteiro. Então o sangue sujo também vem para o pulmão. E se esse sangue traz a bolinha e entope essa veia que fica entre o coração e o pulmão, por isso que chama embolia pulmonar e isso às vezes é fatal. É uma coisa muito rápida que às vezes não há tempo nenhum, mesmo a pessoa estando dentro do hospital, que isso aconteça. Por que isso tem a ver com cirurgias? Qualquer cirurgia, cirurgia de quadril, cirurgia plásticas, que são cirurgias mais longas, outras cirurgias, todas as cirurgias hoje se faz uma profilaxia para essas embolias. E que é essa profilaxia? O uso de remédios, como as heparinas de baixo peso, aquela injeçãozinha que você dá na barriga, aquelas meias que a gente usa de compressão, uma maquininha que você coloca em cima dessa meia, que ela vai ficar... Enquanto você está deitado, a maquininha está simulando que você está andando. Então a gente utiliza essa profilaxia. E na cirurgia bariátrica e metabólica, nós temos alguns fatores que aumentam o risco da embolia. Quais são eles? A obesidade, o tabagismo e o uso de anticoncepcionais, em alguns tipos de anticoncepcionais. Então, o que a gente faz nas pessoas que são muito obesas? A gente faz ela perder um pouco de peso antes de operar. As pessoas que fumam, a gente pede para que elas parem de fumar antes da cirurgia. Deveriam parar de fumar o resto da vida, mas antes da cirurgia parem de fumar. E aquelas que usam alguns desses remédios, desses hormônios, a gente pede para evitar um pouco antes da cirurgia. Então, qualquer cirurgia, a gente pode ter uma embolia pulmonar. No caso específico da cirurgia bariátrica metabólica, nós temos às vezes, vamos entender que 60% das cirurgias que a gente faz são em mulheres, em idade fértil, algumas delas estão usando muito hormônio, elas estão obesas, né, tem um problema, e algumas ainda são tabagistas. Então nós temos que tentar, antes da cirurgia, tirar esses fatores de risco. No ato operatório, a gente usa essa meia, esse aparelho que eu falei, que ele simula que você está andando, mas a grande vantagem da cirurgia hoje é que são cirurgias muito rápidas. São cirurgias de mais ou menos 1 hora, com aquilo que a gente falou no vídeo anterior sobre a anestesia também, você acorda muito rápido, você não usa mais aqueles inalatórios que prolongava mais aquela sedação. Então hoje as pessoas saem do centro cirúrgico já acordadas, ficam um pouquinho na recuperação anestésica, com 2 horas já estão no quarto e estão caminhando. E não existe melhor remédio para evitar a embolia do que caminhar, fazer o sangue circular. Hoje a cirurgia, então, ela é muito segura porque a gente utiliza toda essa prevenção. Então, o que é a embolia? É a bolinha que forma lá na perna, que pode sair, entupir uma veia entre o coração e o pulmão. Acontece em todas as cirurgias, então hoje essa profilaxia, ou seja, essa prevenção, esse cuidado é feito para qualquer cirurgia que você vai fazer hoje. Dependendo de outros problemas que você venha a ter, antes da cirurgia a gente te encaminha para um cirurgião vascular, para que ele possa nos ajudar, às vezes o pneumologista ajuda, ou seja, a gente sabendo que se você tem um problema, a gente tem cuidados a mais. Se você não tem problema nenhum, nós usamos esses cuidados que são universais para todas as pessoas e
e para principalmente aqueles ligados à cirurgia bariátrica, que é o tabagismo, diminuir um pouco o peso e essas grandes concentrações de humor. Então, embolia é isso e a gente evita como prevenindo, e a prevenção são esses cuidados que nós acabamos de fazer. Uma outra complicação que as pessoas perguntam é relacionado a sangramento. Eu posso ter algum sangramento depois da cirurgia? Pode. Esse remédio que eu me referi, a heparina, ela é dada, né? Para que ela faz? Ela afina o sangue, ela faz o sangue ficar mais ralinho para aquelas bolinhas não se formarem. Só que em algumas pessoas esse remédio ele responde de uma maneira muito mais intensa. Então, alguma vez na vida, algum paciente que a gente opera pode ter no pós-operatório a saída de fezes um pouco mais escuras e até alguns sangramentos. Normalmente isso se resolve sem cirurgia, sem nada, você suspende essa medicação, espera limpar, aquele sangue sai. Aí quando as fezes ficam um pouco mais claras, a gente pode mandar vocês para casa tranquilo. Ou às vezes você vai para casa, isso acontece 3, 4, 5 dias depois, você vem para o hospital, a gente monitora. Algumas pessoas precisam tomar um pouco de ferro, porque abaixa um pouco, e outras precisam tomar um pouquinho de sangue. E por que ocorrem esses sangramentos? Exatamente pelo uso dessa medicação. Mas é muito mais fácil e muito mais seguro eu corrigir um sangramento do que eu ter uma embolia. Então, a gente prefere que, mesmo sendo raro, mas quando acontece, eu consigo controlar com muita segurança um sangramento, mas uma embolia às vezes pode ser fatal. Então, eu falei das duas coisas, do sangramento e da embolia, porque uma coisa está relacionada à outra. Então, aquelas perguntas sobre fístula, sobre a embolia e sobre o sangramento, nós acabamos de dizer aqui que são essas complicações que as pessoas têm mais medo e que podem acontecer nesses primeiros 10 dias da cirurgia. Então, acho que esse capítulo das complicações, as muitas perguntas chegaram, nós conseguimos desenvolver rapidamente, acho que deu para entender, e qualquer dúvida, pergunte ao seu médico, pergunte à sua equipe, que eles vão dar explicações mais profundas do que a gente conseguiu dar aqui agora. Um abraço e até o próximo vídeo.